Vamos conversar mais uma vez com o nosso André Anelli, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado depois de passar por aquela cirurgia no DF Star, lá em Brasília. Vamos lá saber da movimentação e também das primeiras 24 horas de recuperação do ex-presidente. O que você tem pra gente, hein, Anelli? Pois é, Evandro, o boletim médico foi divulgado agora há pouco pela mesma equipe que fez parte, inclusive, da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquela no dia de ontem, que durou cerca de 3 horas e meia, para correção das 2 hérnias inguinais, aquelas hérnias na região da virilha, e os médicos garantiram que o paciente segue em observação, principalmente com analgesia, ou seja, administração de medicamentos para controlar possíveis casos de dor, também fisioterapia motora para evitar qualquer tipo ali de falha muscular e ainda medicamentos no sentido de evitar trombose, ou seja, aquela formação de coágulos na corrente sanguínea. Então, nesse momento, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro é bem semelhante àquela no dia de ontem, quando, no início da tarde, ele foi transferido da unidade de terapia intensiva, UTI, para uma sala convencional, para um quarto convencional, onde ele segue sendo observado pelos médicos. Esse boletim divulgado também nessa sexta-feira diz ainda que os casos de soluço continuam em observação, estão sendo administrados nesse momento medicamentos por via oral para tentar controlar esses soluços que podem afetar a recuperação da cirurgia das hérnias inguinais, e existe a expectativa também de que até segunda-feira, se esses casos de soluço não diminuírem, aí sim seja aplicada uma anestesia no nervo frênico, na região do diafragma, no sentido de fazer com que esses soluços parem de uma vez por todas. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem tido de 40 até 60 soluços por minuto, o que chega a uma média de 1 soluço por segundo. Isso atrapalha não apenas a recuperação da cirurgia para correção das hérnias inguinais, mas também atrapalha na alimentação, também na comunicação e principalmente no sono, algo que preocupa os médicos e que, portanto, tem recebido atenção nesse momento na internação aqui no Hospital DF Star, um hospital de alto padrão que fica bem próximo à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava cumprindo até vir aqui para o hospital a pena em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Evandro. Agora, Nelly, desde o momento da internação até esse momento agora de recuperação, como é que está a movimentação de familiares, de pessoas próximas de Jair Bolsonaro? Elas estiveram aí apenas no dia em que a cirurgia foi realizada, Nelly? Não, Evandro, a movimentação de familiares segue convencional, com a presença já registrada aqui antes de Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, também Flávio Bolsonaro, senador, a caçula do ex-presidente, Laura Bolsonaro, veio acompanhada da mãe, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. A gente destaca ainda que Michele Bolsonaro é autorizada a ficar de forma permanente com Jair Bolsonaro como acompanhante fixa. Houve esse pedido no sentido também de que os filhos do ex-presidente pudessem acompanhá-lo, então, de forma permanente, mas esse pedido foi negado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes. Em compensação, os filhos têm livre acesso ao ex-presidente da República nesse momento de recuperação aqui na unidade hospitalar. A expectativa da equipe médica é que essa internação dure em torno de 7 dias a contar de ontem, quando foi então realizada a cirurgia, o que significa que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve seguir aqui no DF Star por pelo menos uma semana até meados do ano novo. Evandro. Muito obrigado, viu, Anelli? Se tiver novidades, chame a gente aqui. Ô, seu Zé Maria Trindade, eu quero falar um pouquinho sobre o movimento político envolvendo a internação e, de certa forma, esse afastamento de Jair Bolsonaro. Nós acompanhamos antes da cirurgia ele deixar uma carta de próprio punho, reconhecendo que a decisão foi muito bem pensada em relação à indicação do filho, o senador Flávio Bolsonaro, para assumir essa tentativa de sucessão do legado de Jair Bolsonaro lá em 2026. Mas eu quero saber de você o quanto a participação direta de Jair Bolsonaro em todo esse movimento seria essencial para garantir que esse público que o apoia há tanto tempo colhe realmente no nome que ele indicar. E o quanto esse afastamento, seja pela prisão ou seja pelo problema de saúde, acaba atrapalhando essa estratégia política do ex-presidente e que também seria muito importante para o PL. Sim. Olha, havia uma certa desconfiança
quando o ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou a entrevista que estava marcada, entenderam que ele poderia vacilar ou não apoiar o nome do filho Flávio Bolsonaro, até então não havia uma palavra dele. Então, em virtude desta situação de desconfiança, ali eles decidiram fazer um comunicado que seria a carta, já que o ex-presidente não pode falar. Não precisava, porque todos já esperavam. O que está em jogo aí é o comando dessa ala direita. O Centrão queria cooptar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha que pretensão. Queria fazer com que ele fosse apenas mais um dentro do processo e o Centrão administraria politicamente. E aí começaram ali os questionamentos, né? Mas, espera aí, quem é maior? O ex-presidente Jair Bolsonaro ou o Centrão? Muitos dizem, olha, o Centrão não é. O dono do voto é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Centrão é muito forte em negociações aqui no Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios. Ali estão deputados e senadores experientes e experimentados, né? Já foram governadores, já foram ministros e entendem muito bem essa relação de poder. Então, o Centrão é, sim, poderoso aqui em Brasília. Agora, nas urnas, e isso está comprovado aí nesse resultado de Flávio Bolsonaro diante das pesquisas da Paraná Pesquisas, né? A gente vê claramente que o dono do voto é o Jair Bolsonaro. E aí vem o PL e diz claramente para o Centrão, não, peraí, Bolsonaro é maior do que o Centrão quando falamos em urnas, quando falamos em votos. Daí a imposição, que foi uma imposição, do nome Flávio Bolsonaro como candidato. E agora Flávio Bolsonaro já está se cercando ali de políticos para tentar reduzir o efeito colateral. É que muita gente diz aqui que a família Bolsonaro catapultou o presidente Lula, melhorou sua condição política, né? Mas eu acho que a família, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o direito de fazê-lo. É pior para a área da direita? Sim, é muito pior, porque se houvesse um afunilamento por um nome como Tarcísio de Freitas, a ala da direita teria mais chances e uma chance, inclusive, de administrar depois, porque além da eleição tem que administrar o país. São 3 fases, né? A campanha, a posse e depois a gestão. Então, o Flávio Bolsonaro, apresentado como candidato pelo PL, vai contra toda a arquitetura política que fizeram ali os integrantes do Centrão. E essa divisão do país está mais do que clara. Os donos dos votos são Bolsonaro e o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. São os dois. Me disseram aqui, Evandro, uma coisa muito interessante, de que o Brasil já teve grandes líderes populares, nem vou falar populistas, né? Populares, grandes nomes populares, mas nunca 2 grandes nomes populares. Não adianta negar, dizer, não, o Lula é um grande líder popular. O Jair Bolsonaro é um grande líder popular. E os dois estão vivos e se enfrentando. É claro que o Jair Bolsonaro foi retirado, né, da disputa eleitoral, está inelegível, mas o nome dele, em Flávio Bolsonaro, deixa viva essa disputa. Então, esta é a realidade. E é interessante também a gente pensar, Zé Maria Trindade, que, guardadas as suas devidas proporções, há trajetórias bastante parecidas também dessas 2 lideranças, porque em determinado momento o presidente Lula também foi retirado da possibilidade de concorrer a uma eleição, a exemplo do que acontece agora na história de Jair Bolsonaro. Então, além de 2 lideranças populares, digamos, bastante relevantes e que têm um eleitorado colado em si, as histórias relacionadas às condenações na justiça também vão passando aí por esses caminhos. Agora, 4h30, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E aí, Bruno Musa, você entende então que, diante da dificuldade de Jair Bolsonaro de participar diretamente da preparação política para 2026, colocar alguém com um sobrenome Bolsonaro seja, então, digamos, a principal ferramenta para se manter presente mesmo diante dessa impossibilidade? Claro, sem dúvida. Vamos lá. Na minha opinião, eu mencionei isso no primeiro dia, lá, quando foi anunciada, né? Claro, uma percepção aqui pessoal, que é uma luta pela hegemonia. Vale lembrar ali, em quando foi 2018,
quando Lula também escolheu ali o Haddad, mesmo na época acho que ele estava preso, né? Era uma luta ali pela hegemonia. Ele sabia que se mesmo o Haddad ganhasse, ali naquele momento ele manteria a hegemonia da própria esquerda. Aqui é uma manutenção dessa hegemonia. E nessa hegemonia nós estamos falando desses votos que o próprio Zé Maria sempre fala que o Jair em si carrega, e ele está coberto de razão. Nesse ponto, é importante frisar que todos esses votos, eles tendem a ir por conta do sobrenome, mas também, como a gente está falando, a rejeição. Só que, quando você pega uma outra pessoa, não necessariamente porque é teu filho, ele vai ser a mesma coisa que é o pai. Então, quando ele começa a mudar o discurso, o próprio Flávio, me parece que eles começaram a entender que precisa ser mais estratégico para começar a ganhar o voto de quem decide as eleições, que está em grande parte do centro, que nós discutimos ontem a respeito daquela pesquisa que saiu, até fiz a brincadeira do centro, são aquelas pessoas que querem decidir por você o que é melhor para você, mas eles não sabem o que querem porque eles estão ali exatamente no centro, né? Mas, de qualquer maneira, o ponto é como brigar por esses votos que decide de fato as eleições. Então, sim, para mim, a luta é por manter essa hegemonia. Imaginemos que ele sequer indicasse alguém ali de sua confiança, como foi o Flávio, e fosse o Tarcísio apoiado pelo Centrão. Ao longo do tempo, Tarcísio fazendo um bom governo e etc., tira a parte técnica de lado. Essa hegemonia que é atribuída ao Bolsonaro na direita, ele vai perdendo ao longo do tempo. Então, eu acho que ele quer manter o seu sobrenome vivo ao longo disso, porque, obviamente, você continua fazendo parte do jogo político. Agora, só para finalizar, tem uma parte interessante. Eu estava ouvindo hoje pela manhã, o irmão de um que foi candidato a presidente do Chile, um libertário. O irmão dele é um filósofo, o Axel Kaiser. E eu achei muito interessante que a pergunta do jornalista era: existe uma filosofia chamada pinochetismo, ou seja, quem defendia o Pinochet, né? E eu pensei a mesma coisa fazendo essa atribuição aqui no Brasil. Será que existe realmente o que é o bolsonarismo ou o lulismo? Não é uma definição filosófica de uma corrente. Cada um segue a sua própria corrente ali. Então eu acho que essa hegemonia também ela é muito atribuída a um nome, que não necessariamente é uma corrente filosófica de alguma coisa. Eles têm as suas próprias ideias, mas que eles vêm copiando, cada um ao seu modo, de um lado, de outras correntes. Então, eu acho que talvez haja um exagero grande nesse processo todo. Agora, de certa forma, né, Zé Maria Trindade, a gente estava contando muito ao longo dessa semana sobre as pesquisas que apontam a polarização no Brasil. Muita dessa polarização tem a ver justamente com a prevalência de dois nomes que são muito populares ou populistas, como Lula e Bolsonaro. Enquanto você tiver lideranças que carreguem esse apelo popular muito grande, naturalmente se terá também a polarização. Nós estamos vivendo uma realidade muito cruel, de apagão de líderes nacionais, grandes líderes políticos, eles não existem mais, né? Agora, qual é o motivo? A ideia que eu mais gostei, a gente conversa muito sobre política ali no Salão Verde. Houve um momento aí atrás que o grande líder era aquele que arrecadava mais. É bom lembrar que um líder que arrecada, ele não rouba só para ele, né? Arrecadar é pegar dinheiro de empresas, enfim, trocas políticas. Então, quando um partido assume um ministério, o PP estava no Ministério da Saúde, não é para melhorar o país, atendimento à saúde, não. Era para faturar. Ah, mas faturar no Ministério da Saúde? Claro, os contratos do Ministério da Saúde são os melhores aqui da Esplanada, com laboratórios, serviços, enfim, dá dinheiro. E aí esses líderes foram formados com arrecadação. E foi assim durante um tempo. Era líder do partido quem tinha mais deputado na folha de pagamento, né? Aí ele ganhava liderança, aí foram forjando líderes. Com o mensalão, metade foi presa e a metade sumiu. E aí ficamos sem líderes e sem a formação de novos líderes. Agora estão sendo formados líderes e de uma maneira diferente, usando a internet. Enfim, é uma nova linguagem, são os líderes do futuro. Mas, no presente, nós não temos grandes líderes no Congresso Nacional. Se você sair perguntando o líder de cada partido político, eu que trabalho aqui, eu tenho dificuldade em alguns partidos.
né, de saber quem é o grande líder desse partido. Antigamente, não, você sabia, né, quem era o líder do partido e quem comandava o partido. Agora você tem dificuldades para se ter uma ideia. Então, assim, nós estamos vivendo um apagão de líderes, não tem a menor dúvida sobre isso. E para responder a pergunta dos ismos, se você olhar filosoficamente, se você for beber na fonte aí da ciência política, vai ter dificuldades para entender o ismo, porque o ismo, o brizolismo, tinha uma linha de educação, uma linha de 24 horas de educação, uma linha de esquerda, estatizante, né, de Estado forte, controlador e tal. Isso era um ismo, né? Hoje a gente vê o ismo mais em nomes e não em ideias. Aí eu te pergunto o seguinte: qual é a diferença que você sente de um programa partidário do PSB, do União Brasil, do PP e do Cidadania? Não tem bandeiras, não tem o ismo que falta, ou seja, essa promessa de um céu através da sua gestão.